Olá, meu nome é Cristina, sou consagrada da comunidade de Vida Shalom e sou celibatária. Então, neste vídeo, eu vou partilhar um pouco com vocês sobre os sinais de Deus na minha vida em relação a esse estado de vida, ao celibato, como Deus ele foi me conduzindo para que eu percebesse que eu tenho esse chamado. Então, é algo muito simples, assim, não são tantos sinais, mas são sinais muito simples e significativos para mim. Eu gostaria de começar partilhando um pouco sobre o meu discipulado na comunidade de vida, que é um período que a gente passa de 1 ano na casa de formação, né? E foi durante esse período que Deus, de uma forma muito clara e concreta, foi me falando do celibato. Né? Eu fui entendendo. Durante esse ano, eu fui percebendo da parte de Deus que Ele queria ter um relacionamento comigo muito pessoal. Claro que Deus ele se relaciona pessoalmente com todos, mas para mim é como se Deus quisesse partilhar comigo coisas que Ele não compartilharia com ninguém, somente comigo. Então eu fui tendo essa experiência de uma intimidade com Deus muito maior, que Ele queria ter comigo também uma intimidade muito maior, diferente, né, da que Ele teria com as outras pessoas. Né? Então, fui tendo essa experiência no discipulado. Também o cuidado que Deus tinha comigo nesse período. Né? Durante toda a minha vida eu fui percebendo isso, na verdade. Mas esse cuidado particular de Deus, uma eleição particular de Deus. Né? Deus foi me fazendo perceber dessa forma. Durante o discipulado eu fui tendo a experiência de que o amor de Deus era o único amor capaz de preencher o meu coração. É como se nem o outro amor pudesse me satisfazer, senão o amor do próprio Deus. Né? E aí eu vou agora voltar um pouquinho, né, na minha história mesmo, na minha infância, e também um pouco vou falar da minha experiência de Deus, de quando eu conheci a Deus, que também é um sinal dele na minha vida em relação ao meu estado de vida. Quando eu era criança, na minha escola, a gente tinha aula de religião. Acho que hoje nas escolas, talvez poucas se tenha aula de religião, ensino religioso, enfim. Né? E aí, eu lembro que eu tinha escrito no meu caderno que eu queria ser amiga de Jesus Cristo. Eu queria ser amiga de Jesus, eu me lembro muito bem, né? Tinha no meu caderno uma figura de Jesus, e aí eu escrevi: Jesus, eu quero ser tua amiga. Isso Deus me fez, eu não lembrava disso, Deus foi me fazendo lembrar disso enquanto eu estava discernindo, no caminho de discernimento para o celibato. Deus me fez recordar desse episódio na minha história. Quando eu era adolescente, eu queria ser freira. Claro que o desejo de ser freira, na verdade, era porque eu queria ser santa. Eu tinha esse desejo quando eu era criança e também foi sendo conservado durante a adolescência. Eu estudei em escola de freiras e eu achava muito bonita aquela forma de vida, como elas se dedicavam ali na oração e como elas se dedicavam também no trabalho. Então, de alguma forma, eu queria viver aquela forma de vida, eu queria viver daquele jeito, eu queria ser santa como elas. Eu julgava que esse seria o único caminho para a santidade, me entendam, né? Claro que depois, com o tempo, eu percebi que dentro da minha vocação, sendo comunidade Shalom, comunidade de vida, eu sou chamada à santidade, dentro do estado de vida do celibato também. Mas isso é um pequeno sinal, né, que eu percebo na minha história como um desejo
de viver uma vida mais dedicada a Deus, uma vida mais dedicada ao seu reino. E eu lembro que quando eu era criança tinha um fato, eu lembro de um fato muito engraçado, né? Como as freiras usavam o véu, eu uma vez peguei um lençol e coloquei assim, né, na minha cabeça para que parecesse um véu, porque eu queria, me olhava no espelho, porque eu queria saber como eu seria, né? Como eu seria quando eu fosse santa. Isso é um fato bem curioso, assim, da minha infância. São pontos, assim, bem simples, mas que realmente indicam, né, esse desejo de uma vida mais dedicada a Deus, de uma vida mais dedicada ao seu reino. E quando eu tive a minha experiência de Deus, quando eu conheci a Deus, porque até então, até os meus 20 anos, eu sabia que Deus existia, mas eu conhecia a Deus apenas na minha inteligência. Eu sabia que Deus existia, mas para mim era Deus no céu e eu aqui na terra. E eu não sabia que o que Deus queria era ter um relacionamento pessoal comigo. Que Deus ele queria ter amizade comigo. E eu descobri isso indo no grupo de oração. Eu tive uma experiência muito forte com o amor de Deus no grupo de oração. E ali eu entendi que Deus ele me conhecia, Deus ele me via, Deus ele me amava, ele sabia quem eu era e ele queria ser meu amigo, ele queria ter um relacionamento de amizade comigo. Então ali eu entendi que o amor de Deus era algo que poderia preencher totalmente meu coração. Eu sentia dentro de mim um vazio que eu não sabia o que era. Eu não sabia que era o amor de Deus. E quando eu conheci esse amor, eu entendi que somente esse amor era capaz de dar sentido a toda a minha vida. Na época eu tinha terminado um relacionamento de 4 anos, mais ou menos. Era uma pessoa que eu gostava muito, amava muito. Mas quando eu conheci a Deus, aquele amor que eu tinha antes por aquele rapaz se tornou tão pequeno, né? Eu achava que era esse amor que ia preencher o meu coração, mas quando eu conheci o amor de Deus, eu entendi que era o amor de Deus. A impressão que eu fui tendo era como se ninguém mais pudesse me dar um amor como esse. É como se eu não pudesse receber de ninguém um amor como esse. Eu entendi que o meu coração tinha sede desse amor, né? Desse amor tão, tão imenso que preenchia tudo. E aí, no grupo de oração, eu tive essa experiência, eu fui começando a minha caminhada com Deus, né? Entrei no vocacional. E durante a minha vida na comunidade, eu tive uma experiência muito forte com a missão, com a missionariedade. Para mim, isso é um grande sinal também de Deus na minha vida, que indica o celibato. A missão sempre era acima de tudo. Acima de todas as coisas, assim, né? Para mim, qualquer coisa era mais, vamos dizer assim, não menos importante, mas a missão sempre estava para mim em primeiro lugar. Eu sempre me coloquei muito disponível para a missão, né? Eu também posso relatar de uma forma muito concreta para tentar exemplificar para vocês, né? Quando eu morei na missão de Propriá, eu vivi lá quase por 3 anos como comunidade de aliança. Eu já fui da comunidade de aliança. E aí eu namorava um rapaz, né? E aí quando tinha algum compromisso na missão, tipo assim, vai ter uma evangelização. E a evangelização era justamente naquele dia que seria livre para a gente namorar. Eu não ficava tão chateada, né? Eu não ficava assim, chateada mesmo. Ai, não vou namorar, que coisa, né? Para mim era muito assim, era uma alegria poder ir para a evangelização. Claro que também era uma alegria, né, estar com o meu namorado na época, mas as coisas da missão me colocavam sempre muito disponível, né? Então, eu percebi isso como um ponto também, né? Que me ajudou a discernir para o celibato. Tudo isso eu percebi
na oração, todos esses pontos, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, né, que são coisas muito simples, eu percebi na oração, né, rezando. Deus foi me fazendo recordar das coisas da minha infância, né, essas coisas tão simples, né, e também durante o meu caminho com o próprio Deus, né, no discipulado, quando eu conheci a Deus, no grupo de oração, a minha forma de me dar às pessoas, a minha forma de me relacionar com elas, né, de me relacionar com todos, né, de sentir realmente o desejo de me dedicar a Deus e realmente dar tudo pela missão, estar disponível. Tudo isso foi me fazendo perceber muito, muito claramente que Deus me chamava a essa vida, né? Que Deus não me chamava a ser exclusivamente de uma pessoa só, né? Mas Deus me chamava a ser de todos. Deus me chamava a ter um relacionamento com Ele de amizade, mas também para que eu fosse de todos, de todas as pessoas, não somente exclusivamente de uma pessoa, no caso de um namoro, e chegar a vir a constituir uma família e ter filhos, né? Mas hoje Deus, ele me chama a abraçar um povo, que no caso hoje é o povo da minha missão, que é o povo árabe, né? O povo aqui dessa terra. É esse povo que Deus me chama a abraçar, esses filhos que Deus me dá para cuidar, né? E a humanidade inteira, quando alguém me pede a intercessão também foi um sinal muito forte e claro, né, do celibato na minha vida, né? Muitas pessoas me pedem oração hoje e antes também de discernir para o celibato, né? Se confiavam realmente as minhas orações, a intercessão, né? E eu entendo que pela intercessão, Deus, ele gera, né, no meu coração esses filhos, né? Então, eu espero que para vocês tenha ficado claro, né? São sinais muito simples, muito concretos, mas para mim muito profundos e significativos, que realmente me ajudaram a perceber que o meu estado de vida é esse, que Deus me chama a viver desse jeito, que Deus me chama a servir desse jeito, que Deus me chama a ter uma vida plena desta forma, certo? Que Deus abençoe, contem com as minhas orações, com as orações aqui da nossa missão de Haifa. Deus abençoe, Shalom.